Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto que tá dando o que falar nas redes sociais, os famosos bebê reborn. Você já viu por aí alguém andando com uma boneca bem realista que parece um bebê? Eu, sinceramente, ainda não, mas nas redes sociais tá dando o que falar. Então, vamos conversar sobre isso hoje, mas a gente vai conversar sobre esse assunto com calma e com propósito, tá? Se você achou esse assunto estranho, fica comigo. E se você tem um bebê reborn e ficou curioso sobre a minha opinião, sobre o que eu vou falar, fica aí também. Prometo que vai ser uma conversa com calma, respeito e com propósito, como prometido. Vou explicar para quem não sabe. Mas bebê reborn é o nome usado para bonecas hiperrealistas que imitam bebês. Bebês de verdade, tá? Eles são tão perfeitinhos e têm tantos detalhes que se alguém passar na rua com um desses, você provavelmente pode confundir com um bebê real. O bebê reborn, ele é uma alta, uma febre. E nos últimos tempos, essa febre aumentou, vamos assim dizer. Tem gente que dá nome, faz enxoval, leva no médico, leva para passear e tem toda uma rotina com esse bebê. A gente vai entender que algumas pessoas fazem isso por conteúdo na internet e outras pessoas não. Hoje eu vim conversar com vocês como mãe e cristã também. Eu quero dar minha opinião nessa perspectiva, no meu olhar sobre esse assunto. Na visão cristã, a maternidade é um presente de Deus. É vida, é propósito, é uma missão. O boneco pode até aliviar uma carência momentânea, mas jamais vai substituir o propósito real da maternidade. Todo esse assunto do bebê reborn não gira só em uma boneca, gira em torno do que pode-se dizer que é o reflexo da sociedade que a gente tem hoje. Uma sociedade que foge de responsabilidades, foge da realidade e procura formas mais fáceis de resolver problemas, ou no caso de sanar um tipo de carência. Pessoas que querem o lado bom da maternidade, mas sem o lado da frustração, sem a dor, sem o sacrifício, sem a entrega, somente com as partes que eles consideram boas. Eles querem o afeto, mas só de uma forma que dê para controlar, uma forma que eles estejam no total controle de como recebem supostamente esse afeto. Eu entendo que existe um lado terapêutico no assunto, que para algumas pessoas esses bebês são uma terapia. Casos de mães que perderam filhos, mães que não conseguem engravidar, e tem todo um processo terapêutico por trás disso. Mas o que me preocupa de verdade é a banalização. Gente adulta construindo laços afetivos e tratando um boneco como se realmente fosse uma criança de verdade. E esse é o lado não saudável da história toda. Porque tudo que parece inofensivo pode não ser realmente inofensivo. Eu não sou psicóloga e eu não posso falar tão a fundo sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho mais nessa parte emocional e psicológica que envolve esses famosos bebê reborn. Porque sim, existe um lado realmente terapêutico que esses bebê reborn são realmente usados. São casos de senhoras bem idosas que têm Alzheimer, demência e passam pelo processo de perda de um filho, ou no caso do Alzheimer, a perda mesmo da memória. Esses bebês reborns foram trazidos para trazer um conforto emocional nesses casos, trazer memórias afetivas, reduzir crises de ansiedade. E nesses casos, com acompanhamento médico e psicológico, faz sentido realmente o uso do bebê reborn. Mas o que a gente tem visto hoje nas redes sociais não é isso. É bem diferente. Pessoas jovens, emocionalmente saudáveis, se apegando a bonecos hiperrealistas emocionalmente de uma forma um pouco deturpada. E muitas vezes isso é resultado da sociedade que hoje banaliza a maternidade, que coloca a maternidade como algo ruim, mostra os contras da maternidade. E como tudo na vida, a maternidade
tem o lado doloroso, lado difícil, mas existe o lado com propósito, uma missão e o lado prazeroso de se ter um filho. Existe uma frase que eu gosto muito, que é justo que muito custe o que muito vale. E hoje, sendo mãe, essa frase todos os dias passa pela minha cabeça. Todos os dias, quando acontece algo, quando eu tenho uma dificuldade, eu penso, é justo que muito custe o que muito me vale. Porque só quem é mãe, só quem tem o prazer da maternidade, sabe a felicidade de uma criança no lar. Porque para mim, cristã, eu repito, a minha visão como cristã, a maternidade é um propósito. E isso que estão criando, nesses casos, é uma maternidade fake, onde se tem um lado bom e se supre emocionalmente algumas questões afetivas, mas que não se tem as dores de passar realmente pela maternidade, porque a maternidade te transforma em uma nova pessoa. Quando você é mãe, você fica mais forte, mais resiliente, mais empática, mais paciente. Não é só uma criança que está vindo ao mundo. Aquela frase, nasce uma criança, nasce uma mãe, para mim diz muito sobre o que você se torna quando você se torna mãe. Hoje eu vejo que depois de me tornar mãe, eu me tornei uma pessoa muito melhor, porque tudo que na vida antes parecia para mim gigante, problemas gigantes, hoje para mim parecem banais. Eu vejo que a vida é muito além do que coisas que quando eu tinha meus 20, meus 18 anos eu pensava. Hoje minha cabeça é outra e eu devo muito disso à maternidade, porque a maternidade te obriga a amadurecer, ela te obriga a ver a vida de outra forma, ela te obriga a crescer e te obriga a melhorar como pessoa. E eu trouxe esse assunto porque para mim é um assunto muito sério. A sociedade não vai resolver essas questões afetivas e emocionais com bonecos. A sociedade e nós vamos resolver esses assuntos com Deus, com a família e com o propósito. Para terminar essa parte psicológica, resumindo, para mim o problema é quando algo terapêutico, algo que tinha uso terapêutico, se torna uma fuga emocional para pessoas que estão com algum tipo de frustração emocional. E minha opinião no final é: respeito quem tem, mas eu não apoio o tipo de uso que eu mencionei, o tipo de uso para fuga emocional. Eu sei que tem muitas crianças que gostam, e realmente é uma boneca, foi feita para crianças brincarem, ou, como eu falei, uso terapêutico. Mas eu acredito que esse vazio emocional se preenche com outras coisas, com a família, com Deus, com propósito, com amigos, e não com bonecos de plástico. E não só bonecos. Aqui a gente falou de bebê reborn, mas a gente pode colocar toda a questão de internet. Muitas pessoas suprem as suas necessidades emocionais com a internet, com a vida virtual. Se você é cristão, assim como eu, e sente alguma falta emocional, ore a Deus para que Deus supra isso na sua vida. Ore a Deus para que Ele te dê discernimento. Busque na palavra de Deus. Busque no que Ele nos deixou para que justamente buscássemos a resposta de tudo na nossa vida. A maternidade é uma bênção e realmente é muito gratificante viver a maternidade, mas que ela seja vivida realmente, na vida real, que ela seja vivida com propósito. E se você chegou até aqui e concorda ou discorda com o que eu falei, deixe aqui nos comentários. Eu realmente quero saber a sua opinião, eu quero saber o que você tem a falar sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, que vai ajudar esse vídeo a chegar em outras pessoas que talvez precisem assistir. E por hoje é isso, pessoal. Tchau, beijo!